Estou fazendo esse vídeo de madrugada, a apresentação do vídeo do Partido dos Direitos Humanos. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal. Não vai ser feita nenhuma proposta agora, é só um vídeo de apresentação. Eu quero que quem estiver assistindo se inscreva e vamos coexistir. Se você for de direita, não tem problema. Se você for de esquerda, centro, não importa. Somos brasileiros e brasileiros lutam por brasileiros, não é? Dá para todo mundo coexistir e dá para dar uma briga boa. Cada um expõe sua ideia sobre o que pensa do Brasil. Eu me chamo Alessandro Aparecido de Souza e quero formar esse partido. Eu tenho que fazê-lo e eu vou conseguir. Então, queria o apoio de todos para que esse vídeo chegasse ao maior número de pessoas. Compartilhe para que o Partido dos Direitos Humanos possa existir. Direito básico a todos os outros direitos que todos os brasileiros têm, só que parece que não tem voz. Se você quer ter voz, junte-se a mim. Vamos fazer um partido e conseguir falar, pelo menos. É só isso. Nós vamos compartilhar ideias. Essas ideias vão uma hora entrar em um acordo. E aí sim, todos nós conseguiremos alcançar objetivos através disso. Fazer uma conta do partido, cestas básicas, coisas que são mais neutras do que ficar brigando, porque tem um comunista ali que não faz nada, um direitista que está homofóbico. Sai um pouco desses assuntos. Você já não aguenta mais, porque já deu na cabeça, só tem esse assunto, não tem outro, não tem nenhuma ação. São só palavras, e a maioria ofensivas de um lado, ofensivas de outro, um atacando o outro, como se o Brasil fosse apenas dois partidos. E o Brasil não é dois partidos. O Brasil tem muito mais partidos. E esses partidos hoje nem voz têm. Mas nós teremos voz. Então venha junto comigo. Vamos fazer do nosso Partido dos Direitos Humanos algo que seja prático. Não uma briga de meia dúzia de ideias que ficam tentando aparecer, um aqui, outro ali, dando praticamente um vexame, toda hora dando polícia. Ah, faça-me o favor, política não é isso. Política é uma coisa de ideias e de ação, é claro. Nós temos bairros abandonados em todo o Brasil. Nós temos ideias incríveis para o Nordeste. Ideias muito boas para regiões lá montanhosas do Sul.
porque nós aqui também somos sul, que é Mato Grosso do Sul. Praticamente é quase a mesma cultura, só não somos brancos, mas temos as mesmas músicas, o mesmo chimarrão, o mesmo tereré. Lá eles não tomam tereré, mas nós aqui tomamos chimarrão. É praticamente quase a mesma coisa. Foi o Rio Grande do Sul que fez esse estado. Eles são o segundo branco a vir para cá. Então pedir apoio também ao Rio Grande do Sul, que esqueceu a gente aqui, depois de ter construído um estado inteiro. Não deixar a gente tão abandonado. Dar um apoio, qualquer rio-grandense que estiver ouvindo, catarinense também. Houve derramamento de sangue para que esse estado existisse. Foi o derramamento do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que não nos abandonou. Nós tivemos muita luta para que isso fosse dividido. Então veja, sem luta não há vitória. Nós lutamos por 100 anos e por 100 anos fomos reprimidos, inclusive a bala, por Getúlio Vargas. Não só por Getúlio Vargas, há outras também que foram reprimidas a bala. É triste. Por uma liberdade que nós tínhamos, ou seja, não éramos ouvidos. Nós não éramos amazônicos, e os índios lá eram amazônicos. Nós somos sulistas. Até a Argentina nós chegamos com o Guarani, com o chamamé que foi inventado lá, que é uma mistura de música europeia com música indígena. Veja, a gente lutou muito para que esse estado fosse dividido. Inclusive ele devia trocar de nome, né? Porque fica muito parecido Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Uma ideia que já foi proposta é Pantanal do Sul, que eu acho que é a melhor ideia. Sem ação, não existe como fazermos nada. Então, um partido baseado em ações, ou seja, vereadores que não visitam bairros, que nem querem saber como o bairro está. Depois de se eleger, não vou dizer o nome do vereador, mas ele se mudou daqui, não daqui do bairro onde eu moro, mas do bairro que ele foi eleito, do qual ele asfaltou, né? O asfalto que era para ter vindo para cá foi para outro bairro chamado Lajeado. Não entendemos o porquê, sendo que a construtora fica a 1 quilômetro daqui. E é um bairro de 40 anos, nós somos bem velhos. Então, sem luta, sem vitória. Desvios na saúde, muitos. Aqui a prefeita praticamente sumiu com o dinheiro. Nada está sendo feito. Os médicos só ficam olhando e dizendo, não tem gás, não tem paracetamol, não tem... mas não fazem nada. Se você não quer fazer nada, não adianta vir aqui. Tem que ter ação. Política é ação. E você tem que ter ação. Você tem que se mexer. Se você quer que os políticos que foram eleitos por você democraticamente façam alguma coisa, você tem que brigar por isso. Você votou nele. Se ele não faz nada, tire-o de lá. Simples assim. Se você vê que nada está sendo feito por você, por que manter uma pessoa assim
no poder. Não há motivo para isso. Esse sujeito é pago para isso. Se ele é pago para isso e não faz nada, retiro de lá. É fácil fazer um impeachment. Basta juntar o número de pessoas necessárias. Agora tem gente se contentando com esse show que está sendo dado. E são pessoas de qualidade duvidosa, porque só falam asneira. Que fulano fez isso, que tem uma máfia de toga, que não sei o quê. Ah, fala sério. Está todo mundo cansado desse assunto e já viu que não leva a lugar nenhum. A que lugar isso levou? O que ganhou-se com isso? E o que se ganha com isso até agora? Então vá para uma política que tem ação, que quer lutar por você. Onde possamos distribuir cestas básicas, cadeiras de roda, brigar pela industrialização, que é um dos pontos fundamentais, e o mais fundamental, a educação. Porque um povo sem educação não progride. Não existe industrialização sem educação. Primeiro se investe em educação, e depois é que nós vamos para industrialização. E um povo sem formação acadêmica não vai saber o que fazer. Então, vamos ter um pouquinho de juízo na cabeça e escolher um partido que luta por você. Todos nós juntos poderemos chegar a um denominador comum sobre o que nós queremos que seja feito. Um país de segundo mundo maravilhoso, com tantos desvios de dinheiro na saúde e em vários outros pequenos furtos que existem, que, é claro, tem que ter investigação e provas sobre isso, de quem está fazendo o quê. Mas isso sem uma ação popular, ficar reclamando que o político isso, o político aquilo, e não participar, é difícil. Essa é uma democracia que no começo chamava democracia participativa, onde o cidadão poderia votar. E sim, você vai poder votar. O político quer aumentar o próprio salário. Não, você vai lá, vota, não é uma enquete, você vota mesmo. Você vai lá, vota e diz, não, você não vai aumentar o próprio salário e pronto, acabou. Uma democracia de primeiro mundo, com propostas racionais, onde você possa falar e ter voz, e não alguém que fale por você e simplesmente fale o que está sendo falado, né? Quando é transfobia, parece meio duvidoso a sexualidade de certas pessoas, meio estranho as pessoas ficarem falando em coisas que não fazem muito sentido. E extrema-direita, eu estava vendo no Google, ela era definida como uma espécie de... muito parecido com o nazismo e o fascismo. Isso não é muito aceitável. Não por pessoas racionais. Nós sabemos o que aquelas pessoas fizeram, né? Se você quer ter uma ideia mais forte, aqui você pode ter. Você pode ter uma ideia mais
desde que você não fira a dignidade de ninguém. Todos têm direito à dignidade, por isso é Partido dos Direitos Humanos. Mas você pode ter suas ideias tranquilamente, expor suas ideias e, sim, elas vão ser colocadas em prática. Por quê? Porque todos estão juntos e todos juntos podem fazer dar certo. Então, vamos se inscrever no partido, vamos ouvir as propostas primeiro, que é só um vídeo de apresentação. Se você gostar das propostas, se inscreva no partido. Para ter um partido, primeiro tem que ter mais de 300 mil pessoas para conseguir um partido. Primeiro vamos ser só pessoas que estão expondo ideias. E depois vamos colocá-las na prática, porque é óbvio que ideia sem prática vira o que o Brasil sempre foi. Acho que desde a primeira, quando saiu a Constituição, a única coisa que dizia era político ladrão, mais nada. O que eu posso fazer? Se você é do que eu posso fazer, aí a resposta é simples. Não se pode fazer nada. Se você próprio acha que não pode fazer nada, lá eles vão fazer o que eles quiserem. Se você acha que não pode, lá eles vão achar que pode. Então, seja a diferença. Seja algo produtivo, não inútil. Porque ficar dizendo o que eu posso fazer, aí não dá. Porque se foi para isso que você veio, não venha. Você pode sim. A sua ideia é mudar certas coisas que não agradam a quase todo o Brasil. Isso é muito fácil. Basta você querer. Agora, o velho texto de o que eu posso fazer, eles estão no poder, aí ficou difícil. Vamos a uma revolução aonde você pode. Seja um revolucionário que simplesmente consiga, pelo menos, abrir essa sua boca e falar alguma coisa. E depois, todos juntos, fazer com que isso se torne realidade. Mas se você não acredita no próprio país, você não pode fazer nada, o que eu posso fazer? A culpa é sua. É você que é inútil. É você que deixa tudo isso acontecer. Então venha para um partido onde se quer fazer alguma coisa. Se quer mostrar na prática que é possível fazer. E é mesmo. É possível ter ruas mais limpas, até sem precisar do governo. É só não ser porco. É só ter educação. Só jogar lixo no lixo. É só obrigar. Obrigar não. É só você fazer a proposta. Nós vamos lá na Câmara de Vereadores e faremos colocar uma lixeira em cada esquina comunitária. Não ter tanta coisa jogada no chão. E isso é a parte mais simples.
Seja sincero com você mesmo. Você quer isso. Você quer ruas menos sujas. Você quer que não exista favelas. Já pensou se essas favelas fossem transformadas em blocões? Mas é claro que tem muita favela que não dá para entrar. Mas aqui no Mato Grosso do Sul é 0,6% de favela. Ou seja, a última que tinha, o dono do terreno disse: ou vocês tiram isso daí, era acho que 50 metros, ou eu vou entrar com a retificação de posse. Em menos de 3 meses, as casas foram construídas e não existe mais nada lá. Aqui a gente tinha uma casa, acho que de Coab, né? Não sei bem o nome, esqueci o nome, me desculpe. De toda sinceridade, era para saber. Mas essas casinhas foram feitas e eles todos estão lá. Então não existe pobreza que educação não cure. Eu sou sim a favor de que tenha uma cota para alunos bolsistas, que não têm consultório médico, possam atuar no SUS. Porque quem tem, que faça para o seu filho, ou que não estamos num tempo em que haja uma hierarquia, onde um médico já tem um consultório, ele está mais preocupado com esse consultório do que com o SUS. O SUS precisa de câmera, o SUS precisa de guardas municipais para vigiar aquilo ali, para ver se a pessoa não está dormindo, porque ela não é paga para dormir de noite. Para que todo atendimento médico seja filmado, monitorado, para que os assistentes sociais tenham mais liberdade, para que você seja melhor atendido. Então, médicos que já têm consultório não precisam do SUS. Mas esses bolsistas que não têm consultório ficam completamente perdidos. Esse sim deve ser contratado pelo SUS. Se tiver um consultório, para fora do SUS. São algumas ideias que têm que ser primeiro debatidas, para depois passar para a prática. Mas são pequenos acertos que dariam certo. E o desvio lá dentro é absurdo. Primeiro temos que nós sabermos o que está acontecendo. Nós que somos povo. Nós teremos um partido e sim, nós podemos abrir uma investigação e saber o quanto está sendo desviado do quê. E até com auditores do próprio povo. Porque é claro que isso é perigosíssimo. Há políticos que nunca admitiriam isso de jeito nenhum, não é? Então, tem que entender que não é tão fácil assim brigar por direitos básicos nesse país. Você pode dar com a cara na parede, primeiro porque muitos brasileiros são passivos. Se você deixar um pouquinho de ser passivo, tudo isso pode acontecer. Já pensou um médico que pagou faculdade para o filho, agora colocou o filho no SUS. Aí ele está lá desesperado, correndo, trabalhando daquele jeito, atendendo todo mundo em menos de 2 minutos, 5 minutos, porque ele tem que correr para o consultório dele.
onde ele não atende da mesma forma. E aí botaremos auditores para dar uma olhada como é atendido. Primeiro a gente mandava de alguém filmar secretamente ali para ver como é atendido no particular, como está sendo atendido no SUS. Trabalha se quiser, o SUS paga X quantidade de dinheiro. Você não precisa desse dinheiro, para que você trabalha ali? E muitos médicos, às vezes, têm muito menos clientes e sustentam ali. Eu mesmo perguntei para o médico se ele poderia, estou com 2 hernias de disco no pescoço e embaixo na coluna. Ele disse, não, eu não opero no SUS, eu só opero no particular, são 200 mil reais cada uma das operações. Eu fiquei olhando, falei, mas para que esse cara está aqui? Se ele já tem consultório, tinha que ser um médico dedicado apenas ao SUS, onde sim ele indicasse, ó, tem aqui nós temos a Santa Casa, tem a Santa Casa faz operações e você podia operar lá. Está com a cabeça lá no consultório dele, onde ele cobra. E aí fica difícil. Para mim, para você, seja sincero. Fica difícil para todo mundo. Agora, o brasileiro ser tão pobre coitado assim, fica intrigante. Fica meio estranho. Você não é tão bobo. Vamos deixar um pouquinho de ser bobo, só por um instante. Entra para esse partido e vamos lá, vamos debater. Você pode achar ruim, pode achar bom. Para tudo tem uma resposta. E eu tenho a língua muito afiada. E sei responder cada pergunta. Do mesmo jeito que quem sabe falar e fazer conta, que não dá em lugar nenhum, né? Só para escrever comentários, graças ao Google, permitir esse tipo de coisa, que tinha que mudar isso aí, fazer uma identificação onde todo mundo fosse identificado na conta, né? Não tivesse essas contas onde o cara põe ali o e-mail, coisas, e de repente ele pode falar o que ele quiser e depois você vai rastrear, cadê? Você não consegue achar nada da pessoa. São pessoas que falam o que querem. Mas você pode comentar o que você quiser. Venha para o meu partido. Seja a diferença. Não seja o que eu posso fazer. O que você pode fazer? Simples. A diferença. Já que você está tão acomodado, tão calejado, isso só pode ser, né? Porque não tem outra explicação. Aí não tem como mesmo. Você tem que... Aí você se ferra e ferra todo mundo. A união faz a força. Vocês sozinhos são fracos, mas unidos são uma força imparável. Então entenda isso. Formar um grupo é formar uma força. Mas o individualismo não vai levar a nada. Fazer uma comunidade coesa, fazer algo onde brasileiro por brasileiro. Vamos ver se conseguimos ou não. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse vídeo de apresentação é para você que quer mudar. E vai mudar. E eu acredito em você. Eu sou um dos primeiros que acredita em você.
Se a pessoa for mal educada, seremos mal educados. Se a pessoa for uma pessoa bem educada, seremos bem educados também, ué. Não tem problema. Se a pessoa tem opiniões controversas, a gente mete um processo. Não tem problema. Mas seja pelo menos passivo. Por que o brasileiro é tão passivo? Não tem explicação para isso. A explicação, que é mais lógica, é simples. A mestiçagem faz com que cada um seja cada um. Um é mestiço disso, com aquilo, com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro, e simplesmente vocês não são unificados. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente queria um mestiço de índio mais claro, de pele clara. Depois vai se explicar o porquê. Eu vou explicar isso bem explicadinho nos vídeos dos celtas e mostrar que os europeus têm defeitos tribais que têm que ser consertados, que não tornam eles superiores. Mas aí é para outro vídeo, não para esse de apresentação. São debates bem interessantes. Capaz uma pessoa que não é gaúcha seja branca. Só existe branco com branco, tá? Para ser branco. E capaz que o branco seja superior. E isso só assistindo os vídeos para você entender por quê. Vamos ver o Hitler, por exemplo. Um homem que fala croata, iugoslavo, alemão, mas cadê a língua austríaca? Não existe, né? Isso é um vídeo que eu explico lá na frente, que vários países desse, Holanda, quase todos os países celtas, Suíça, quase todos eles têm que refazer, porque vai ter que, são problemas tribais, tem que refazer língua, tem que refazer religião, cultura. Interessante que os negros não precisam disso, muito menos os índios, os nativos. Porque índio é o cacete. Índio vem de hindu, tá? Índio. Ou seja, hindu, índio, hindu. É pejorativo. É quase um apelido. São nativos brasileiros. Não tem problemas. Não tem o que consertar ali. Já os europeus têm muito o que consertar, mas isso em outro vídeo, para você ver como tem coisas para debater. E eu tenho certeza que com esses vídeos eu já teria ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Com algumas coisas que eu tenho a dizer. Então entenda que ser passivo não é muito inteligente, para não ser mais direto no que tem que se dizer. Eu tenho 97 inscritos. Vamos chegar a uma meta maior. Vamos chegando aos poucos mais longe. Alguns assuntos aqui ficaram meio misturados, né? Mas o assunto é um só: ser menos passivo. Chega de ser passivo. Vamos ser uma nação coesa, onde brasileiro ajuda brasileiro. Brasileiro parece que tem raiva de brasileiro. Ele trata bem o estrangeiro, mas o brasileiro ele passa e não dá nem bom dia. Vizinhos mesmo, eu mesmo,
não conheço quase nenhum na minha rua. Nem por nome, nem... E sei que vários de vocês também não conhecem nenhum dos seus vizinhos. Um brasileiro parece que não quer saber de brasileiro. Certo que não precisamos conhecer pessoas dos quais podem ser pessoas que não são de boa índole, né? Ou até, sei lá, pessoas de bem má índole mesmo. Mas os brasileiros de boa fé devem se conhecer, sim. Devem se entender como brasileiros. Porque em 500 anos eu não vejo o brasileiro dizer mais do que o que eu posso fazer. Vamos fazer então? Eu convido você a vir para o meu partido, que ainda não existe, mas que, se você estiver aqui, ele vai existir. Vamos fazer um partido político voltado aos direitos humanos, seria mais voltados aos direitos dos brasileiros. Mas depois se estenderia as cúpulas, para você ver como é complicado. São vários assuntos, e aí ao mundo inteiro. Começaremos nós essa revolução, e somos revolucionários, e vamos conseguir atingir essa meta de um brasileiro enxergar o outro. Porque tá difícil, hein? Porque um brasileiro não quer entender outro brasileiro. Fica entendendo lá o que o Trump está falando. Aí já vem Trump para cá, e já vem... A única coisa que ele está falando que você deveria entender é que ele não gosta de latinos. Para começo de conversa, latinos são chilenos e brancos, não são mestiços. Nunca seriam mexicanos. Latinos são brancos. Os latinos vencem os eutrúquios. E aí mudam o nome da tribo para romanos. Mas deixam a língua, o latim. Por isso que os chilenos chegam à conclusão que eles são brancos e meio italianos. Então, eles são latino-americanos. Mas aí o todo inteligente Donald Trump, que deve ser uma pessoa que deve ter uma inteligência um pouco fora do comum, não é? Para falar o que fala, chama a gente de latino. Nunca deixe que te chame de latino. Jamais. Se você não for ítalo-americano, porque isso chama continente nativo, da onde já se viu uma pessoa entrar num lugar onde existia pessoas há 10 mil anos ou 5 mil anos contados, vamos por 10 mil anos. Essas pessoas já estavam aqui e o cara renomeia para a América. Não faz sentido. Então, nunca deixe que te chame de latino. Latinos são apenas chilenos. Chilenos são latinos americanos. São ítalos americanos. Por isso que eles têm um bom vinho, uma cultura mais voltada aos italianos ou coisas assim. Mas não que nós, mestiços, como eu, mestiço de índio, europeu e turco, seja latino. Nunca seremos. Então a inteligência desse homem ultrapassa a minha capacidade de entender
Como alguém pode abrir a boca para falar uma coisa dessa? Ele é bem mesmo, tá? E um tremendo de um cara que não mede as palavras, para não dizer outra coisa. Então tem que entender primeiro o que está falando, para depois falar. Chamar vocês de latinos é meio burro. Mostra que a pessoa não tem, acho que, uma escolaridade muito alta. Eu tenho o 5º ano do primário incompleto e sei isso. Imagina ele. Deve ter mais que isso. Então vamos ajudar um brasileiro a ajudar o outro. Tem muito assunto aqui para ser debatido. Mostre que você é brasileiro. Se inscreva no canal. Vamos juntos. Nós fazermos a diferença. Porque sem participação, mesmo sendo uma democracia dos direitos humanos, é uma democracia participativa, onde você participa dela e faz dela os seus direitos valerem. Porque senão, ficar aí olhando eles fazerem, você não tem o que reclamar. Porque se você não participa da democracia, por que você reclama? Mas aí eu concordo. O que você pode fazer, né? Você só reclama? Vamos juntos? Eu convido você a vir para o meu partido, que ainda não existe, mas o Partido dos Direitos Humanos em Formação. Vamos colocar assim. Seria mais inteligente. Eu olho para você e vejo que sim, você consegue. Não é possível. Não é possível mesmo. Vamos juntos. Porque explicado já foi. Sozinho, vocês são fracos e vulneráveis. Mas juntos, são uma força implacável. Então vamos juntos? Não é uma proposta tão ruim. O vídeo está se estendendo demais e é melhor que termine agora. Vamos lá. É o vídeo de apresentação, o primeiro vídeo. Eu sei que você vai ter uma atitude inteligente. Seja você de esquerda, de direita, isso pouco importa, porque o Brasil não é dividido em dois. Porque parece que meio que ficaram copiando os Estados Unidos. Partido democrata e outro partido que partido republicano. Ou seja, o Brasil não é isso. O Brasil não é democrata nem republicano. Não é uma cópia dos Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos mexeu os pauzinhos para que isso acontecesse aqui, o que eu não duvido muito que tenha acontecido, porque ele quer mandar em tudo. Quer dizer o que devemos fazer, o que comprar. Ele disse uma coisa interessante. O Brasil compra mais os Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Ele disse, quem precisa de quem? É claro que nós não precisamos dele. Esse país se sustenta nos próprios impostos. Nós não precisamos dele nenhuma, para não dizer um palavrão.
E agora tem que estar lá implorando para ele baixar o imposto. Porque ele odeia latinos. Latinos, que já foi explicado o que é. Então ele é muito inteligente a ponto de chamar mestiço de latino. Então fica difícil. E aquela parte que ficam migrando os mexicanos é a parte que eles roubaram do México, que foi metade do país. Roubaram metade do México. O México era muito maior que isso. E os Estados Unidos roubou. Hoje tem Texas, Califórnia. Tudo isso é território roubado. E seria colocado, aí lá vem mais outra coisa que não foi explicado o que é a cúpula dos direitos humanos. O partido é baseado nessa cúpula. Então vem comigo e vamos debater vários desses assuntos que ficaram meio subentendidos. Não todos os assuntos foram bem explicados. Por quê? Porque é um vídeo de apresentação. Então eu peço desculpa se algumas coisas não ficaram bem claras, porque é um vídeo de apresentação. Então vamos lá. Eu sei que você consegue deixar dessa história que você não deixa, do que eu posso fazer. Muita coisa, meu amigo. Muita coisa. Você pode fazer a diferença e mudar esse país. Para melhor, é claro. Bem para melhor. Porque você é o país. É você que paga imposto. É você que paga IPVA, IPTU. É você que faz com que os impostos cheguem até o governo. E o retorno tem que ser garantido. Mas é claro que aí é briga de cachorro grande. Sem união, não tem muito o que fazer, não. Lá eles mandam e aí você vem com o velho e querido, porque é um bordão tão antigo, o que eu posso fazer? Então eu te convido a se inscrever no canal e fazer a diferença. Não deixar que eles mandem e você obedeça. Já ficou meio automático isso aí. Então se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos participar. Vem comigo.